Você deve estar se perguntando qual a semelhança, pastor, entre a igreja e a Torre de Babel. Eu vou explicar a vocês, mas antes eu vou ler o texto que está em Gênesis capítulo 11. Vamos lá então, a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos no lugar de pedras, né? E piche, betume em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Vaidade soberba! Assim, nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso que nós estamos vendo. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todas as pessoas. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O Senhor disse, vocês repararam, foi no versículo 7, venham, falando com mais pessoas, Deus falando com mais pessoas. Deus não é onipresente? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são onipresentes, eles estão em todos os lugares, então eles estão sempre juntos. Deus Pai estava falando aqui com Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Qual é a semelhança, então, pastor? Qual é a semelhança da Torre de Babel com a igreja nossa do século XXI? Toda a semelhança. Vamos lá. A igreja tem uma mesma linguagem, a linguagem de Cristo, a linguagem do Evangelho. Nós temos a mente de Cristo. Paulo falou isso em 1 Coríntios 2,16. Se temos a mente de Cristo com o aprendizado da Bíblia Sagrada, temos a linguagem de Cristo, que é a língua do amor. O amor é a linguagem de Deus, que Ele coloca em nós através da sua palavra. Então a igreja tem a mesma linguagem. Quem é que quer confundir a linguagem da igreja, criando divisões em várias línguas diferentes, vários interesses, para que haja divisão e a igreja pare de crescer? Quem é? Satanás, o diabo. Então, gente, nós temos que vigiar, porque a linguagem, a mesma linguagem, nos gera no grupo união. Com a mesma linguagem, a união é gerada. E aí a união nos leva a tomar uma atitude. Vamos fazer o quê? Vamos programar o quê? Vamos projetar o quê? Vamos construir o quê? É sempre assim. Ser humano, quando tem a mesma linguagem e tem a união, ele quer planejar, ele quer programar, ele quer construir, não é? Então, reparem, qual é a intenção do diabo? É acabar com o crescimento da igreja, é atacar a igreja de tudo quanto é maneira. Então, qual deve ser a nossa atenção? Qual deve ser a nossa atenção, pastor? Vamos nos unir. Vamos procurar, no consenso,
na votação, chegar a um consenso para não ter divisão no nosso meio, seja em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo. Não pode haver divisão entre nós, porque senão a igreja para de crescer. Quando Deus confundiu a linguagem daquelas pessoas daquela época, a construção da cidade e a construção da torre parou. Elas pararam, as construções pararam, porque sem união, com linguagem diferente, a união acaba. Então, a linguagem na igreja, quando tem linguagem carnal dentro da igreja, quando se tem dentro da igreja o mundo dentro da igreja, o ambiente não é o do mundo. O ambiente do mundo cria divisões dentro da igreja, e essas divisões fazem com que a igreja pare de crescer. E aí a gente olha para a Europa, quantas igrejas viraram boate, quantas igrejas viraram orfanato, quantas igrejas viraram cinema, quantas igrejas viraram empresas. Por quê? As igrejas, muitas fecharam na Europa. Por causa de quê? Divisão de linguagem. A linguagem do amor, que era única, passou a ter linguagem de economia, linguagem de empresa, linguagem de fama, linguagem de dinheiro, né? Tanta linguagem que o mundo trouxe para dentro da igreja, que a igreja para de crescer e fecha. Então, qual é a exortação aqui? Não deixem a divisão acontecer no grupo de vocês, nas igrejas de vocês. Conversem, participem nas sessões. Se a igreja tem sessão, participe mais, converse mais com o pastor. Peça ao pastor para esclarecer a igreja do púlpito o que vai acontecer, qual é o planejamento, qual é a ideia. E peça reunião para que muitos possam expressar. E aí se coloca em votação. E a votação vencedora é o que vai ser feito pela igreja. E isso acaba com a divisão. A divisão é boa para Satanás, não é? A divisão é ótima, ele bate palma. Satanás, o diabo, bate palma, vou acabar com mais uma igreja. Então, em nome de Jesus, não deixe Satanás acabar com a sua igreja, injetando divisão no meio do povo, no meio dos irmãos e irmãs. Colabore, ajude o seu pastor, converse mais com os irmãos, cheguem a um consenso, votem, e que o voto que venceu, o projeto que venceu, todos assumam aquele projeto, como os homens assumiram. Vamos construir uma torre que chegue até os céus? Vamos, porque havia só uma linguagem. A linguagem ali era da soberba, da vaidade, não era do amor. Mas havia união entre eles e começaram a construir. Então, ao inverso, não é Deus que quer parar com a igreja, é o diabo. E o diabo sempre imita a Deus, né? O diabo sabe que a divisão, se ele dividir os interesses, a linguagem dentro da igreja, ele acaba com aquela igreja. Amém? Perceberam, então, qual é a semelhança do que aquele acontecimento da construção da cidade de Babel e da Torre de Babel com a cada igreja aqui no Brasil e no mundo? O evangelho tem que progredir, tem que crescer. É com a mesma linguagem do amor, é com união e com a mesma atitude. Em nome de Jesus, abraço fraternal do pastor Leonardo. Glórias a Deus. Vamos em frente. Amém.